Vocês estão me ouvindo? A gente sempre dá uns 10 minutos, não é, de tolerância, porque sabemos que tem muita gente saindo do trabalho, né, de escola, de estágio, etc. Só que o nosso convidado de hoje foi um pedido, não é, de vocês, e fala bastante, tem muita coisa para falar. Mas então hoje a gente vai começar mais cedo para a gente aproveitar ao máximo o pouco tempo que a gente tem. E quando faltar, Tiago, uns 15 minutos para as 8, eu já te aviso para você concluir 5 minutos. Tá bom? Bom, como vocês sabem, o professor Tiago é professor da Faculdade de Medicina, a FASE, é psiquiatra e é doutorando aqui do PPG. Eu queria, antes de mais nada, Tiago, agradecer o aceite, né, do nosso convite para voltar aqui ao CP, porque realmente naquele nosso primeiro encontro foram tantas questões que você colocou e eu não consegui interromper, né, o fluxo das ideias, dos slides, mas os alunos e as alunas ficaram, né, com muitas perguntas por fazer. E aí eu queria dar uma ótima notícia para vocês. O professor Tiago aceitou um convite para retornar aqui. Olha, sabia? Então, a gente não vai mais tentar fazer aquilo que eu tinha prometido no início, de falar de vários transtornos numa única palestra. Então, hoje, eu já vou logo passar a palavra, né, para o Tiago. Hoje, o Tiago vai falar mais sobre depressão infantil. Depois, em setembro ou em outubro, ele voltará para dar sequência àquela primeira palestra, né, que a gente tinha definido os transtornos, não é, a partir do que as alunas e os alunos colocaram. Então, Tiago, é uma alegria te receber, muito obrigada por voltar. Eu acho que a gente realmente precisa, né, ter essa conversa e te ouvir. Então, se eu esquecer, vocês podem, quando faltar 15 para as 8, tá, dar um sinal para que a gente tenha garantido aí uns 30 minutos para as perguntas, tá bom? Então, vocês já podem ir anotando as perguntas que vocês queriam ter feito no primeiro encontro e as que vocês gostarão de fazer nesse. Olá. Alô? Alô, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo, agradecendo a oportunidade à professora Débora, minha querida orientadora de doutorado. Obrigado pela paciência, pela oportunidade. E a proposta de hoje foi realmente enxugar a quantidade de temas possíveis de serem falados, para a gente poder ter a chance de conversar. Metade do tempo eu falar um pouquinho, trazer mais um tema para vocês, e aí na outra metade a gente tem a chance de poder dialogar, tirar dúvidas, né, abrir para perguntas. Bom, então nesse nosso segundo encontro, né, da saúde mental do meu aluno, estando comprometida, e agora? O que nós fazemos dentro da área de educação? Então é o nosso segundo encontro. Eu vou fazer uma recapitulação de algumas coisas que nós falamos no nosso primeiro encontro, bem rapidamente, se alguém não estava aqui ou se alguém não lembra. Tá? Então, primeiro ponto, né, qual é o meu lugar de fala aqui? Por que eu estou conversando com vocês? E aí aqui é um viés até nas coisas que eu vou falar com vocês. Talvez eu não fosse a melhor pessoa para estar aqui. Quando a gente fala de criança e adolescência, a gente tem, né, assim como na medicina a gente separa quem atende adulto é o clínico geral e quem atende a criança é um pediatra, a gente tem também na psiquiatria essa divisão. Então, existe o psiquiatra da infância e adolescência que ele faz uma especialização para aprender a cuidar desse nicho, né, de adoecimentos. Né? A minha formação, ela está na psiquiatria do adulto.
mas na minha formação eu estudo um pouquinho também da psiquiatria da criança e do adolescente. Tá? Nós falamos também dessa fronteira entre o normal e o patológico. Quando a gente pensa que a gente está falando da instância das emoções, então a gente está falando, né, de desejos, sonhos, dores, medos, alegrias, paixões, felicidades, raiva, angústia, amor, saudade, sentimentos, pensamentos. Tudo isso a gente sente, tudo isso pode estar adequado ou tudo isso pode em algum momento adoecer. Então a gente vai falar sempre de espectro, como se a gente tivesse, aqui só antes de eu falar do espectro, né, a gente está falando de normal e patológico. Definir normal é um desafio, né, e patológico, apesar do nome do pato, né, patológico em medicina quer dizer algo que tem a ver com doença. Tá? Então, quando a gente vai falar, né, dessa questão do espectro, como se fosse o arco-íris, como se fosse, né, as notas musicais, a gente tem desde as coisas que a gente vai entender como sendo normais, porque a maioria das pessoas, elas têm aquele tipo de comportamento, ou porque elas não estão em sofrimento, e sofrimento talvez seja o elemento-chave para a gente pensar na outra ponta do espectro, que aquela coisa não está indo bem, que tem um adoecimento ali acontecendo. Tá? Então, voltando aqui, que é um conceito do Gauss, né, que era um matemático, e a gente aplica isso em biologia, o que é a curva do Gauss? Inclusive, a gente aplica isso em nota de aluno. A gente sabe que a maioria dos alunos vão estar aqui tirando, de repente, 7 ou 8. Tem alguns alunos que tiram 10, que são menos alunos, e tem alunos que tiram 2, 3, 4. A gente aplica isso também em saúde, a gente aplica isso em doença. Então, a maioria das pessoas pode estar, né, normal dentro de um aspecto de adoecimento, enquanto menos pessoas vão ter elementos diferenciados que vão ter que ser, enfim, estudados pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo médico, para ter algum tipo de intervenção. E dito isso, a gente chega então no que a gente vai conversar hoje. Tá? Aquilo são alguns elementos que eu conversei com vocês naquele nosso último encontro. Bom, proposta de hoje é a gente falar sobre depressão, que não sei se existe essa percepção já. Eu acho que talvez todo mundo entenda que depressão o adulto tem. Né? Vocês conhecem, se não vocês próprias, pais, tios, amigos. Né? A depressão é algo que faz parte de um senso comum. Mas eu não sei se todo mundo tem a percepção de que a depressão pode estar em qualquer idade. Que a depressão já acontece, inclusive, na criança. E aí é essa conversa que a gente vai ter aqui, dessa possibilidade, e essas crianças vão estar ali dentro das nossas salas de aula. E a outra proposta que era falar hoje, mas a gente então deixa para outro encontro, que é o transtorno do déficit de atenção, porque é uma coisa meio nebulosa, é uma conversa também um pouco longa, aí vai acabar ficar falando muito, a gente acabar não tendo a chance de conversar de novo. E aí a gente fala de depressão e faz a fase das perguntas então, tá? Muito bem. Vou usar muito nessa nossa conversa aqui, desse primeiro momento, esse livro, que é um livro que eu recomendo, é um livro fininho, é um livro que vale a pena a leitura, não só pelos profissionais de saúde, mas também pelos profissionais de educação. Por quê? O Marcos de Jesus, ele é um professor universitário que ele escreve de uma forma muito didática para todo mundo que quer aprender os conceitos. É um livro que basicamente é feito com desenhos e mostrando ali dentro daqueles desenhos que, né, alguém fez, ele vai colocando os conceitos que envolvem o adoecimento da criança e do adolescente. Tá? Então aqui foi a referência que eu usei nesse primeiro momento para poder, né, se vocês quiserem se aprofundar, vale muito a pena. E aí, vamos lá, depressão. Eu vou pular, isso aqui são trechos desse livro, tá? Mas em vez de mostrar os critérios, eu vou direto para um resumo que eu fiz. Que aí a gente vai falando tópico por tópico para a gente poder compreender, né? Vamos tentar degustar o tema, tentar tirar as nossas dúvidas e tentar visualizar que nossas crianças, nossos jovens podem estar passando por isso daqui. Bom, então pulando, esses slides eu vou disponibilizar para vocês, então depois que quiser ler isso que eu estou pulando, vai ter a chance de ler com calma, tá? E a gente chega aqui no resumo que eu fiz. Olha que coisa surpreendente. Uma em cada 200 crianças na fase pré-escolar, que até os 5 anos de idade, vai apresentar depressão. Tá? Então, é uma estatística de 0,5 crianças a cada 100. Uma em cada 100 na fase escolar, que está entre 5 e 10 anos, vai ter depressão. Ou está com depressão. Né? E na fase do adolescente, que é a partir dos 11 anos, 10 em cada 100. Então, à medida que esse jovem vai crescendo, a chance dele deprimir vai aumentando. E quando chegar na vida adulta, aí essa estatística ela explode. Mas se 10, dentro da nossa sala de aula, 10 crianças numa sala de 100, provavelmente podem estar, né, com sintomas depressivos. E que exigem um certo olhar, exigem um certo cuidado, exigem uma certa intervenção.
da nossa parte dentro, né, da educação. Porque nós estamos, às vezes, com a criança mais tempo do que os pais. Né? Nós vamos observar determinados comportamentos sociais que os pais não vão estar vendo. E que a criança, às vezes, chega em casa, fica dentro do quarto, fica vendo a televisão, fica vendo a internet, e o pai não consegue observar um comportamento que, dentro da depressão, às vezes é na interação que a gente vai estar começando a fazer uma leitura de algo que está começando. E todo transtorno da mente, quando você pega do início, é mais fácil de tratar. A gente vai ver ali como que a catastrófica, né, ou catastrófica, quando a gente avança o processo da depressão, chega num momento muito crítico, que é a questão do suicídio. Então é uma doença muito grave. É uma doença que, se você detecta do início, você salva uma vida. É muito bonito pensar que, se a gente tem um olhar para poder detectar a depressão infantil, você está salvando uma vida. É uma doença fatal, se a gente deixar correr o curso dela, a gravidade que ela pode chegar a ter. Outra estatística que eu botei aqui, 50% a 80% dessas crianças com depressão, elas têm história familiar. Ou seja, a gente herda a depressão. Não em todos os casos. Existem depressões que são reações a traumas, reações a problemas, reações a convivência específica no meio que vai provocar aquilo. Então, pode ser provocado por um trauma? Pode. Mas de 50% a 80% herdou um gene, que esse gene está adormecido, e quando a criança passa por uma situação extrema, aquele gene desperta e gera um processo depressivo. Então, daí uma vigilância que a gente pode e deve ter. Se a gente sabe que aquela criança ela vem de uma família onde pai, mãe, avós, tios têm depressão, e tem depressões das formas mais graves, que envolve a questão da vontade de morrer, por exemplo, que é um grande sinalizador, tem que vigiar essa criança de perto, se em algum momento da vida dela ela também não vai aparecer com um processo depressivo. Tá? Quais são os sintomas, então? Né? O que a criança vai demonstrar? E aí pode ser uma coisa só, pode ser um conjunto dessas coisas todas. O que vai aparecer? E aí pensem nos seus momentos, assim, porque a gente tem que fazer uma diferenciação do que é tristeza momentânea e do que é depressão. Depressão é quando isso tudo perdurar por mais de 2 semanas. Então, passou 2 semanas, a criança ou mesmo o adulto estão com esses sintomas e essa coisa não some. E vai agravando. E vai trazendo uma certa disfuncionalidade e vai tirando o indivíduo da sua habilidade de estar no meio social, no meio afetivo. Então, pensem nesse avanço de tempo e nesse avanço de piora. De tristeza, cansaço, falta de concentração, choro, isolamento, irritabilidade, agressividade. Então você olha às vezes para aquela criança que está muito irritada, que eu ia botar nessa aula, se desse tempo, o famoso TOD, transtorno opositor desafiador, que parece hoje que todas as crianças estão ganhando o laudo de ter o TOD. Tem que tomar cuidado, porque parte dessas crianças podem estar deprimidas. E a depressão na criança, ela tem uma apresentação que é atípica, é diferente. É diferente, às vezes, da criança estar mais irritada e agressiva, e aquilo ser a depressão nela. Então a gente não pode crer que toda criança agressiva e irritada tem um transtorno opositor desafiador. Pode ser uma doença bastante séria, que é a depressão. Comportamentos autodestrutivos, né? Desde o cuidado pessoal, a criança que para, né, enfim, desde a questão do banho, o asseio com roupa, a questão, né, de lavagem de mão, unhas, cabelo. Isso, assim, tem toda uma vigilância dos pais para que isso não aconteça, mas quando você começa a perceber que uma criança que tinha um comportamento de autocuidado e aquilo está tendo, né, um processo de deteriorização, pode ser um processo depressivo. E esse autocuidado, se é algo que envolva essa autodestruição ao ponto da automutilação, que eu vou deixar para conversar num próximo slide, que é um ponto crítico também que nós observamos dentro dos nossos ambientes escolares. É um fenômeno, inclusive, que ele é um fenômeno de contaminação que a gente fala. Uma criança que vê alguém se cortando, ela às vezes pode estar se cortando também por estar aprendendo aquele tipo de comportamento. Mas deixa eu falar isso no outro slide. Não, tem tempo. Tem tempo. Não, mas é bom me controlar, que senão... Eu tô com o cronômetro aqui, tá vendo? Eu vou deixar vocês conversarem comigo, eu prometo. Hoje... Volta aqui. Então, olha só, volta. Agitação e retardo psicomotor. Agitação. A criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode não ser o TDAH, pode ser uma criança que está deprimida. Tiago, mas depressão não é a criança que fica quieta num canto e não se mexe? Pode ser também.
Mas a criança tem sintomas atípicos, diferentes do que um adulto, da forma como a gente imagina o processo depressivo. Perda de prazer, baixa autoestima. Baixa autoestima é um ponto crítico. Quando você chega perto do adolescente, eu acho que de cada 100 adolescentes, 200 têm baixa autoestima, né? Então, mas o indivíduo que está deprimido tem mais baixa autoestima ainda, né? Declínio do rendimento escolar. Então, daí que, né, os colégios, as universidades têm que ter uma certa vigilância. Aquele aluno que está tendo um declínio da sua capacidade cognitiva, isso a gente vai ver na nota, vai ver no desempenho, ele tem que ser visto de perto. Você tem que compreender por que está havendo uma queda na curva cognitiva desse aluno. Pode ser a depressão, sonolência excessiva, aquele aluno que vai para o fundo da sala e dorme em toda a aula, que a gente está tentando de todas as formas fazer com que os alunos prestem atenção. Não é desinteresse, às vezes é a depressão. E aqui, assim, são as duas coisas que acontecem, né? Tanto na depressão do adulto quanto na criança. Sonolência excessiva ou a insônia. Comer demais ou comer de menos. Ah, a criança está com anorexia, pode ser depressão. A criança está com comportamento alimentar compulsivo, pode ser depressão. Olha como essa doença ela é maligna no sentido de dar uma aparência, uma roupagem completamente diferente do que aquela depressão que a gente tem dentro do nosso imaginário. E aí a gente chega no pensamento de morte ou suicídio, que eu vou deixar para falar no slide específico, que é a coisa mais grave que a gente quer evitar. Diminuição ou desaparecimento do prazer de brincar ou de ir para a escola. A criança que começa a faltar muito às aulas, ela tem que ser investigada se ela não está no processo depressivo. E o aumento da chance de uso de substâncias, que é a dependência química. Cada vez mais, essa estatística existe desde sempre, mas a gente começa a pesquisar e ver que muitas crianças que estão principalmente se envolvendo com álcool, elas podem estar tentando, na verdade, achar uma solução que é um remédio. Quando, numa determinada fase, qualquer indivíduo, da criança ou adulto, começa a beber deprimido, a primeira sensação é de uma certa euforia, como se a depressão passasse. Mas o álcool, como as outras drogas, né, você cai numa armadilha que, no momento seguinte, você cai numa depressão mais profunda. Então, a criança pode começar a estar bebendo. A criança pode começar a estar buscando cocaína, crack, a maconha, êxtase, LSD. Todas as drogas psicoativas, elas são, num primeiro momento, um conforto para o indivíduo deprimido. Mas a armadilha de depois levar a uma depressão muito mais grave. Então, a criança que está usando substâncias psicoativas tem que ser investigada se ela não está num processo depressivo. Tá? Muito bem, deixa eu falar rapidinho do que é o fenômeno da automutilação, porque vocês vão ver isso. Isso é um fenômeno que acontece geralmente no jovem e depois pode continuar na vida adulta. A automutilação, ela é um ritual que ela pode sinalizar que o indivíduo quer se matar, pode ser um ensaio, o indivíduo vai cortando de leve, de leve, de leve, até um dia ter a coragem de cortar mais fundo. Então, a automutilação é um sinal de alerta para processos depressivos graves. Mas a automutilação não é exclusivamente dos processos depressivos. Existe um comportamento de automutilação, e vocês investigando, conversando com jovens, vão ouvir o seguinte depoimento: eu não me cortei para tentar me matar, eu me cortei porque quando eu sinto a dor na minha carne, a dor emocional some ou diminui. Então a automutilação pode ser um fenômeno de desvio da dor emocional, ou ela pode ser uma intencionalidade de treinamento suicida. Então não também, assim, não coloque a automutilação como sendo imediatamente uma ideia de que o indivíduo está tentando a morte, tá? Mas precisa investigar se não é isso que está acontecendo. Eu falei que isso também tem um fenômeno de contágio. O fenômeno de contágio é quando você tem, né, algum tipo de atitude, e aí vai desde os rituais que envolvem o suicídio até essas questões da automutilação, onde tem um jovem primário que está tendo aquela atitude por conta da doença mental dele. E aí outras pessoas curiosas começam a seguir aquele mesmo ritual, mas elas não têm a mesma doença do indivíduo primário. Tá? Então você também tem que investigar no indivíduo que está se cortando, se ele aprendeu isso naquela comunidade, dos colegas, ou se ele é um indivíduo que está fazendo isso de forma individual. Tá? Então, o que é automutilação? É esse fenômeno de se cortar. O que os jovens usam para se cortar? A tesoura, o apontador, eles soltam a lâmina e usam aquela lâmina. A gilete de barbear, de depilar, quebram a gilete para poder usar a lâmina. E todas as outras coisas pontiagudas que vocês puderem imaginar. Eu tenho uma situação específica de uma jovem que eu acompanhei durante um tempo, que tinha esse fenômeno da automutilação de forma muito intensa.
Eu não sou um indivíduo que concordo com internação em hospital psiquiátrico, então eu sempre tento internação domiciliar, que a família vai tomar conta daquele indivíduo. Mas essa família em específico quis a internação, porque ela não se sentiu apta de cuidar daquela jovem que estava se cortando de uma forma desesperadora. A gente acha que dentro de um hospital tem a vigilância total e absoluta, mas os jovens são mais inteligentes do que o nosso sistema de proteção. Essa jovem, no dia que foi internada, ela pediu para tomar banho, ela arrancou o negocinho do box que caiu, como que chama? Ralo. A tampa do ralo, obrigado. E ela começou a se cortar, tomando banho com a quininha da tampa do ralo. Então, assim, vejam, né, que a gente tem que ser muito mais inteligente nessa proteção do indivíduo que quer se lesionar, porque vão encontrar, né, formas das mais inusitadas para poder fazer isso. Onde se cortam? A gente acha às vezes que é só no braço. E aí, assim, quando a gente vai investigar, vai poder proteger as pessoas, ou vai perguntar para quem está fazendo isso, corta-se em braço, e aí são aqueles jovens que geralmente mantêm as mangas puxadas, longas, né, mesmo em dia quente, mas quando eles entendem que o braço é algo que fica muito à mostra, começam a se cortar na região embaixo dos seios, geralmente as mulheres, na região da barriga, na região da virilha, que fica protegida pela calcinha ou pela cueca, e aí ninguém vai ver, na face interna da coxa. Então, um fenômeno, quando você está conversando com uma pessoa, você pergunta mesmo, ativamente, poxa, tem acontecido de se cortar? Quando você se corta, é com a vontade de morrer ou é com a vontade de, na verdade, passar a dor emocional por sentir a dor física? Onde você tem se cortado? É na barriga, é no peito, é embaixo do seio, é na coxa? Você vai entrevistando a pessoa e vai perguntando. E eles, quando têm a confiança, vão contando para a gente, né? Você não pode demonstrar medo, não pode demonstrar nojo, não pode demonstrar nenhum tipo de pavor. Tem que ser uma conversa franca com quem um dia vocês precisarem ter esse tipo de diálogo. Por que se corta? Eu já falei que nem sempre é pelo suicídio, às vezes é para esse desvio, né, de uma dor real ao invés de sentir a dor emocional. E em quais doenças? Nem sempre é só pela depressão. Para pensar assim, quem se corta é porque está deprimido e quer morrer. Crianças que futuramente podem se tornar bipolares se cortam. Crianças com um tipo de personalidade que a gente chama de borderline se cortam. Crianças que foram abusadas sexualmente podem se cortar. Crianças que foram violentadas, crianças que sofreram bullying. Então, não existe assim, se corta por causa de tal doença. O fenômeno do cutting, né, ou da automutilação, ela pertence a qualquer tipo de adoecimento quando o indivíduo busca esse tipo de ritualística. Assim, tá? E aí, a gente chega num conceito que eu gosto muito, que chama arco da vontade. O arco da vontade ele é estudado para tudo que a gente tem vontade tem que ter uma execução específica. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, né? Você tem uma fase que se chama de desejo ou interesse, depois uma fase de processo de deliberação, depois a fase de tomada de decisão e a fase de execução. Como assim desejo ou interesse? Estou com interesse de comer alguma coisa. É uma fase que você pode estar só nesse momento e não entender ainda o que você quer, o que você vai fazer com isso. Quando a gente evolui nesse arco da vontade, a gente chega no processo de deliberação. Comer o quê? Eu quero comer um doce, eu quero comer uma paçoca, né? Eu quero comer alguma coisa que me alimente nesse momento, que vai, né? Começo a imaginar, é uma coisa que vem da imaginação, do meu ideal. Eu vou evoluir para tomada de decisão. Então eu vou lá na cantina, vou comprar um chocolate e é o chocolate que eu vou comer. E a fase de execução? Eu estou comendo o chocolate. O que é quando a gente fere o arco da vontade, o ato impulsivo? Você está com um desejo, olha para o chocolate, começa a comer, você nem raciocinou se era o chocolate que você queria mesmo. Quando você já vê, já acabou o chocolate. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês o arco da vontade nessa coisa de alimentação. Um outro exemplo, por exemplo, eu estou com sede. Então, sede é um desejo. O que eu vou fazer com a minha sede? Eu posso evoluir para querer um milkshake. Estou imaginando aqui, poxa, com esse calor, cara, um milkshake. Aí eu vou melhorar isso, uma tomada de decisão. Quando eu sair da aula, eu vou lá no Bob's e vou comprar um milkshake de ovo maltine do Bob's, que é uma das melhores coisas que tem para beber num dia quente. A execução, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir andando, eu tenho que comprar, eu tenho que tomar. E o que seria furar esse arco da vontade? Alguém bota um milkshake na minha frente, eu já saio tomando sem ver nem o que estava ali na minha frente. Entenderam o exemplo que eu dei? Vamos colocar isso nessa teoria que envolve, por exemplo, o processo do adoecimento que leva na depressão gravemente a alguém querer morrer. Antes de eu explicar isso na morte, eu vou fazer um preâmbulo aqui sobre a perda do instinto de sobrevivência. Eu aposto
que todos aqui, porque isso é uma coisa evolutiva, é uma coisa que, assim, o nosso cérebro tem uma área ali só para isso, tem esse mecanismo de sobrevivência muito ativado. Se eu tentar bater em vocês com um pedaço de pau, vocês vão se defender, vocês vão sair correndo. É o mecanismo de luta e fuga, de sobrevivência. Todo mundo tem isso. Se a gente está vivo, a gente está bem aqui, a gente está com um mecanismo de sobrevivência super ativo e funcional. O que é o grande problema da doença-depressão? A doença-depressão, ela começa a desligar a área do nosso cérebro do mecanismo de sobrevivência. Então, o que é mais sagrado assim para o seu cérebro, que é ficar vivo, de repente aquele mecanismo começa a não existir. Quanto mais grave a pessoa da depressão estiver, menos esse mecanismo de sobrevivência está ativo e funcional. Aí volta para o arco da vontade, então. O que a gente vai ver nas nossas crianças, nossos jovens e até nos adultos? Começa no processo da evolução da depressão, que é uma doença inflamatória, que começa a atuar nos nossos neurônios, começa a atuar nos neurotransmissores, essa área começa a ficar com um certo defeito, o indivíduo começa a ter uma vontade de não existir, uma vontade de sumir, uma vontade de não acordar de manhã. Aí você pergunta para o jovem e fala assim, mas você quer morrer? Ele vai falar, não, nossa, isso não passa na minha cabeça, mas se eu pudesse deixar de existir, esse sofrimento ia desaparecer. Isso é a pontinha do iceberg, ou a pontinha do novelo, para uma coisa que pode ficar muito mais grave daqui a algumas semanas, meses ou anos. Na pandemia a gente ouviu muito isso. A gente perguntava para as pessoas que estavam com depressão na pandemia, você tem vontade de morrer, de se matar? Isso eu não faria, mas se o coronavírus me levasse, faria um grande favor. Ele quase que terceirizava esse desejo, a vontade. Quando existe a piora, que a gente vem para o processo de deliberação, o nosso jovem começa a pensar em formas de morrer. Como é que seria pular do prédio? Como é que seria se eu atravessasse a rua correndo sem olhar? Como é que seria se eu tomasse os remédios que tem lá em casa da minha mãe? Como é que seria se eu pegasse a corda e me enforcasse? Como é que seria se eu enfiasse o dedo na tomada e me eletrocutasse? Começa um processo imaginativo e ainda assim você pergunta para o jovem, mas você se mataria? Não, eu não me mataria. Mas fica vindo na minha cabeça essas ideias, essas imaginações. Quando isso evolui para a tomada de decisão, que é a fase muito grave, porque na tomada de decisão existe a iminência para o ato. Na tomada de decisão, o indivíduo tem um método, ele tem um dia que ele vai fazer isso, ele já tem toda a estratégia, ele tem uma carta suicida que ele está escrevendo. Esse tema é muito difícil de falar. Eu tinha que ter feito na verdade, essa conversa com vocês antes, né? É importante quando a gente vai falar de suicídio, porque eu acredito que muitos de vocês ou já passaram por isso, ou passam por isso com seus familiares, ou passam por isso com amigos. Então, eu peço desculpas, ao mesmo tempo eu falo da importância de eu estar tendo que falar com isso com vocês, porque nós temos que falar sobre isso. Aliás, mês que vem, setembro, a gente fala do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Se nós não capacitarmos as pessoas que têm uma grande importância social, como os professores, a ter esse entendimento e essa visão sobre esse fenômeno, mesmo que seja difícil falar sobre isso, mesmo que seja difícil pensar, mesmo que faça com que a gente lembre das pessoas que passaram por isso, a gente não cria uma população que vai saber proteger as outras pessoas que vão estar adoecendo. Então, sintam-se nesse momento, nesse processo de capacitação, para ter um olhar diferenciado sobre um fenômeno que a gente na sociedade tenta não falar sobre ele, é quase que proibitivo. Falar sobre morte, falar sobre suicídio, existe uma certa proibição por causa dos nossos próprios medos, das nossas, enfim, experiências negativas que nós tivemos em relação a isso. Por causa do efeito contágio, existe um medo da gente falar sobre isso, e a pessoa que está pensando sobre isso, como se a gente alimentasse esse fenômeno, mas quando a gente está no processo de capacitação, ou quando a gente está no processo de intervenção, chama efeito Werther. Já ouviram falar de efeito Werther? O nome do efeito contágio vem de um livro chamado Goethe, que era As Aventuras do Jovem Werther, que foi um livro lançado lá em meados de 1800, se eu não me engano, e que no final do livro o Werther dava um tiro na cabeça e se matava. E aí na Europa, quando aquele livro foi lançado, teve um fenômeno de várias pessoas que leram aquele livro deram também um tiro na cabeça. E aí ganhou o nome desse fenômeno, né, de efeito Werther, em nome do personagem desse livro.
Então, por exemplo, quando a mídia noticia um suicídio, você liga a televisão e eles falam, né, que alguém se matou usando tal método, existe uma onda de suicídios a partir daquele método. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Organização Mundial de Saúde orientam aos meios de comunicação que não falem que as pessoas se mataram por suicídio e, caso falem, não noticiem qual tipo de método, para não gerar esse efeito contágio, que é o efeito Werther. Mas, nesse momento, a gente não vai ter esse efeito Werther acontecendo aqui na sala, porque vocês estão numa outra posição, uma posição de aprendizagem para que vocês saibam intervir nas pessoas que estão sob esse risco. Tá? É importante eu ter falado isso para eu cuidar de vocês assim também, para vocês se sentirem acolhidos num tema que é muito difícil. Bom, a gente estava avançando aqui, né? O indivíduo teve a vontade de morrer, muito inexpressiva, sem saber o que estava acontecendo, de repente ele passa a imaginar as formas de morrer, de repente ele escolhe um método suicida e tem um momento onde ele executa. O que é a impulsividade dentro disso? É alguém que está super bem, por exemplo, nunca pensou em suicídio, jamais pensou em morrer. De repente tem um término de relacionamento aqui. Imediatamente ela pensa em suicídio, ela não pensa, na verdade, ela faz o ato suicida. Então o ato impulsivo é quando a pessoa fere o arco da vontade. Por que isso é importante para falar? Quando a gente está na investigação dos nossos jovens, se a gente descobre que eles estão perto só do desejo e interesse, esse jovem está mais protegido, a gente tem mais tempo de cuidar dele. Quanto mais perto ele já está de tomada de decisão ou execução, é um caso mais grave, mais difícil e na iminência de acontecer uma tragédia. Então a gente precisa assim, identificar, detectar onde que o nosso jovem está aqui. E esse jovem que é um impulsivo, não tem como a gente detectar. A não ser que ele já tenha cometido um suicídio impulsivo, a gente sabe que em outros momentos da vida, se houver gatilhos, ele vai tentar novos suicídios impulsivos. Mas que se tudo estiver bem, ele não vai cometer. Certo? David Le Breton, um autor que escreveu um livro que eu também recomendo que vocês leiam, que se chama Desaparecer de Si, uma tentação contemporânea. Quando vocês tiverem a chance de ler esse livro, vocês vão entender muitas coisas sobre vocês mesmas e sobre esse fenômeno. E aí eu trouxe alguns trechinhos muito interessantes para a gente poder entender o que esse autor falou e o que isso tem de importância nesse tema. Nessa obra, isso aqui é do próprio livro, buscaremos mergulhar na subjetividade contemporânea e analisar uma de suas tentações mais intensas, a de desfazer-se em fim de si, mesmo que por um instante. Ele vai explorar a antropologia dos limites na pluralidade dos mundos contemporâneos, onde o indivíduo se deixa levar sem querer morrer, ou quando inventa meios provisórios de se desligar de si. As condições sociais sempre se misturam às condições afetivas. Olha que frase importante. A compreensão sociológica e antropológica dos mundos contemporâneos pode recuperar a singularidade de uma história pessoal ao cruzar a trama afetiva e social que banha o indivíduo e, sobretudo, as significações que alimentam a sua relação real com o mundo. É a tarefa desse livro. Aí um pedacinho sobre crianças. Olha só, crianças abandonadas ou maltratadas, ou que convivem com adultos, embora satisfazendo suas necessidades fisiológicas afetivamente, que são poucos presentes, costumam deslizar para uma indiferença protetora. Então ele vai discorrer sobre esse fenômeno do desaparecer de si na criança, nesse livro. Eu trago isso aqui porque todo mundo se identifica com o desaparecer de si no sono, que a gente vai ver isso nas crianças, mas a gente também vai ter esse tipo de fenômeno. A compulsão pelo sono é uma maneira de fugir da dificuldade de ser si mesmo. Se dormir é uma perda de consciência, eis o motivo de sua atração aos que desejam livrar-se o máximo possível de toda a tensão própria da vida pessoal. Toda vez que a gente não quer levantar de manhã, que a gente não quer ir para o trabalho, que não quer estudar, que a gente não quer, né, que dá aquela sonolência, é uma forma de querer desaparecer de si. O que o livro vai avançar, mostrando que esse fenômeno do arco da vontade que eu mostrei para vocês, o desaparecer de si vai desde quando a gente não quer acordar e tem uma sonolência excessiva, até a outra ponta que a gente, na verdade, deseja efetivamente a morte. Ele vai falar sobre os adolescentes, né, e esse fenômeno dos adolescentes, do fluxo doloroso de pensamento, do só querer dormir, que a gente também vê muito na adolescência. Não vou ficar lendo aqui, vocês vão ter acesso aos slides depois para lerem esses trechos e se interessarem por um livro bastante interessante. E aí a gente chega então, né, um professor, o que fazer? Atenção!
Diagnóstico, quem pode dar é o profissional de saúde. Seja ele o médico, o enfermeiro, seja ele o psicólogo, mas os profissionais da educação têm que ter um olhar atento. Quando a gente olha a literatura, eu achei aqui uma coisa interessante, que é uma escala de sintomatologia depressiva para mestres. São umas perguntas que o professor ele pode ter consciência de que existem para poder abordar o seu aluno e quantificar se esse fenômeno da depressão pode estar acontecendo. Então, nessa escala daqui, a gente tem um corte aqui, né? Se for maior do que 15, igual ou maior do que 15, existe uma chance daquela criança, daquele jovem estar deprimido. Perguntas como, ele sempre está atento em classe? Você pode responder, quase nunca, algumas vezes dá 1 ponto, quase sempre 2 pontos. Ele nunca entende as explicações dadas em classe? Os amigos de classe não gostam dele? Ele nunca se diverte? Não o considera apto para as tarefas? Seu trabalho escolar é insatisfatório? Vejo-o sempre cansado? Ele se julga inferior aos outros alunos? Ele discute e briga? Tem tendência a se culpar? Custa a tomada de decisões e muda de humor? Então aqui está um inventáriozinho que você olha para o seu jovem, para o seu aluno, e ele tem essas perguntas respondidas como sim, tem que ligar o sinal de alerta. Vou deixar para vocês, assim, aqui já é uma escala um pouco mais complexa, com 17 perguntas, que na verdade aqui já é uma escala que você aplicaria aos pais, aos professores, ao aluno, à comunidade que convive com a criança, e você chega numa média em cada pergunta para entender, olhando aquela comunidade, se todos eles concordam que aquela criança tem esses fenômenos. Não vou ler os 17 itens, vai estar para vocês lerem depois com cuidado. Na pontuação, quando você atinge um corte de 40, você liga o sinal de alerta de que aquela criança ela pode estar com o transtorno depressivo. Tá? Então vem o fenômeno do trabalho escolar, da capacidade de se divertir, da repressão social, sobre o sono, o apetite ou padrão de comida, a fadiga excessiva, queixas físicas, a irritabilidade, a sensação de culpa, relação do amor próprio, sentimento propriamente de depressão, a ideação mórbida, né, que envolve a morte, os atos suicidas ou a ideação, que é a vontade de morrer, se ele tem chorado ou não, o afeto deprimido, tempo de linguagem, que é a forma dele se expressar, se está com alguma alteração, e se ele está menos ativo do que o normal. Depois leiam isso com carinho, acho que vale a pena, tá, para vocês poderem entender um pouco mais sobre o fenômeno. E aí eu volto para uma coisa que eu discuti com vocês na primeira aula. Lembrem-se que todo adoecimento ele tem uma tríade, que é biológica, sociológica e psicológica. Para entender o fenômeno da depressão na criança, você tem que olhar para essa tríade. Será que tem a genética? Será que envolve questões psicológicas, traumáticas? Será que existe algo da trajetória social desse indivíduo que levou ele ao adoecimento? É um fenômeno complexo, não é um fenômeno simples de se entender. Falei para vocês desses eixos. A gente tem a doença mental em si, você tem a personalidade, as doenças do neurodesenvolvimento, você tem doenças físicas que essa criança pode estar tendo, estressores psicossociais, como que está esse funcionamento global da criança no último ano, para você entender se houve essa evolução de uma piora depressiva. Ali tem o Pierre Bourdieu, para vocês conhecerem, vocês já devem conhecer, porque vocês são alunos da professora Débora, né? Mas que falava dessa questão da trajetória social e que vale o estudo para vocês entenderem o que isso tem de entrelace, que é um pouco do meu viés de pesquisa, né, dentro do doutorado, né, a trajetória social levando ao processo de adoecimento. Lembrem-se que crianças refletem o que acontece em casa. E o que a gente faz, então? Um acolhimento empático com essa criança. Empatia é você mostrar que se interessa, né? É o abraço, né, que é o holding, né? Você mostrar um acolhimento. Encaminhar para a psicóloga, e a psicopedagoga da instituição, né? Geralmente, o colégio deveria ter, né, um serviço de psicologia e de psicopedagogia funcional para você poder levar essa criança para essa avaliação adequada, contactar os pais, encaminhar para a psicologia e para a psiquiatria. Eu acho que isso é algo que o colégio precisa fazer, e o bom profissional, quando recebe um parecer do colégio falando desses comportamentos que estão vistos ali naquela microsociedade do indivíduo, ele tem que levar em conta, porque enquanto o profissional vê no consultório, às vezes, durante 40, 50 minutos, 1 hora, vocês estão vendo durante horas a fio durante a semana. Vale muito mais o depoimento de vocês do que o profissional consegue ali conversar durante poucos minutos. Proteger o estudante de eventuais bullying, porque essas crianças que estão com depressão, com comportamentos diferenciados, mais isoladas, vão ser vítimas dentro da sala de aula das crianças mais perversas.
criar uma rede de apoio dentro do colégio e auxiliar no processo de recuperação. Que é entendendo que essa criança, meu tempo está esgotado, entendendo que essa criança, ela está adoecida e vai ter que fazer um tratamento, vocês poderiam participar dessa vigilância de se o tratamento está sendo efetivo e se ele está sendo executado. Na tentativa de suicídio ou na automutilação que acontecer dentro do colégio, o que se faz é ligar para o SAMU, discar 192 e a ambulância do SAMU vai até o colégio que vocês estiverem e vai prestar o socorro. Agora, se o local que vocês estiverem trabalhando tiver uma enfermaria, como a UCP tem, encaminha para a enfermaria e liga para o SAMU, e lá você vai ter geralmente uma equipe que vai estar prestando cuidado até que o SAMU chegue, contactar os pais de imediato, e o ideal é que todo profissional de saúde fizesse uma formação de primeiros socorros. Eu recomendo, que é um local que sempre tem cursos, que é a Cruz Vermelha. Petrópolis tem uma unidade da Cruz Vermelha, vale a pena fazer o curso de primeiros socorros para saber o que fazer no momento onde você encontra uma criança com algum tipo de agravo de saúde, mesmo que autoprovocada. Lembro a vocês que existem em todos os municípios emergências psiquiátricas, ambulatórios para cuidados tanto do ambulatório infantil quanto o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência. Lembro a vocês, né, que a depressão deveria ter o cuidado de um psicólogo obrigatoriamente, de um psiquiatra da infância e adolescência obrigatoriamente, e que provavelmente, nos casos moderados e graves, essa criança vai tomar a categoria de remédios que chama antidepressivos. Exemplo, para vocês, de repente já ouviram esses nomes: fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, estalopram, são remédios que revertem a depressão. Mas se é um fenômeno que às vezes envolve um trauma, que envolve uma questão social ou da trajetória, não é só um medicamento, mas também é um medicamento. E que o remédio leva 2 meses para começar a fazer efeito. Para não achar que a criança tomou o primeiro comprimido e plim, vai ficar boa. Não vai. É um processo muito longo e complexo. Voltei para o arco da vontade, só para mostrar para vocês que quando a gente bota antidepressivo e psicoterapia feita com um bom psicólogo, a gente encontra de novo o caminho, né, da ausência da depressão. Falar que encontra felicidade seria um engano, de achar que um comprimido ou um tratamento deixa a pessoa feliz, mas pelo menos não estar na depressão já é um grande avanço. Remédio nem sempre resolve, terapia nem sempre resolve, a questão do laudo, que eu não vou entrar aqui com vocês também, é complicado, mas para a gente, dentro do colégio, acolhimento empático, compreensão da trajetória social e de vida do nosso aluno é uma estratégia fundamental. Crianças também adoecem da mente e das emoções, acreditem nas doenças mentais e conseguir, terminando o tempo? Pronto. Vou fazer um comentário com a minha orientadora, porque assim, eu sei que quando eu for defender meu doutorado eu vou ter 20 minutos, né? Então, 30. Então eu estou num treinamento de aprender a falar num tempo adequado. Obrigado pelos aplausos, tá? Vamos conversar. Obrigada, Thiago. Antes de passar para essa nossa conversa, eu queria retornar a uma questão que o Thiago colocou, que eu acho muito importante, né, da gente pensar, que é como esse tema é delicado. Falar de transtorno, né, mental, de depressão, principalmente não é depressão infantil, é algo muito difícil, é muito delicado. Eu vi, não é, as expressões muito sérias, a minha também, e o Thiago, em determinado momento, pediu desculpas, não é, para vocês, porque pelo modo assim de abordar, talvez sem uma preparação. Mas apesar de ser um tema delicado, a gente não pode deixar de abordar, né, de enfrentar o problema. Foi um pedido que veio do grupo de alunos, e mesmo que não tivesse surgido, não é? A gente sabe que isso de fato existe e a gente precisa, no campo da educação, que é o nosso campo de atuação, nós não somos profissionais da saúde. Eu acho que isso ficou muito claro, né, na fala do Thiago. Quem dá diagnóstico é profissional da saúde. Nós somos do campo da educação. O que nós temos que ter? Conhecimento.
e um olhar muito atento para o que ocorre na escola, nas instituições de ensino. Essa, então, eu acho que é uma questão que vale a pena reforçar. E depois, eu acho que a gente teria que fazer uma mesa redonda. Eu falei isso na primeira vez que você veio, Thiago, e você vai voltar para falar, né, novamente. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre o excesso de diagnósticos. Tem algo que parece, eu não sei para vocês, mas a mim parece complicado, não é? Esse excesso de diagnóstico não estaria sendo um sintoma de que há algo de errado na nossa sociedade, né? Porque você mostrou as estatísticas, existem casos, mas é minoria. Então, claro que hoje estamos focando nessa minoria, mas são questões que a gente tem que analisar e discutir com muita maturidade, né? Então é isso. A gente fala muito do problema da terceirização da educação, né? Os pais colocando a responsabilização dos professores a respeito da falta de limites que não é dada às vezes dentro do ambiente de casa, e aí começam a vir diagnósticos, é o transtorno desafiador, é o TDAH. Então eu também, olha que eu sou o indivíduo que está no circuito de dar os diagnósticos, e eu concordo completamente e totalmente com a sua fala, professora Bambu. E vice-versa, né? Os pais jogando a responsabilidade para a escola e nós, professores, jogando a responsabilidade para a família. Tivemos esse início de conversa, não é? Numa dos nossos encontros. E a gente precisa pensar, né, que escola e família constituem dimensões do que a gente chama de sociedade. E por isso que eu volto à questão, né, a gente tem realmente que pensar a sociedade. Mas, bom, vamos passar agora para as perguntas que não puderam ser feitas no primeiro encontro. Nadege já vai. Boa noite, Thiago. É difícil falar, mas eu acho que é importante eu começar falando sobre isso. Pedir para a Manu sair quando eu vir. Porque Nadege, durante a pandemia, eu passei por uma situação muito delicada. A Manu tinha apenas 6 anos. E ela sempre foi, eu falo que com as minhas colegas, que é a síndrome da menina boazinha. Ela sempre foi a menina exemplar, desde muito pequenininha, em tudo que ela fazia. Então, na pandemia, nós suspeitamos de uma ansiedade por conta de estar em casa e tudo. E começou com psicólogo, terapia, melhorou um pouquinho, mas aí veio a tragédia da chuva e a coisa desandou de vez. E levando esse relato para a escola, eu sempre ouvia isso: impossível, a Manu é muito boazinha, não tem nada com a Manu, né? E aí ela começou a escrever cartinhas para o pai de despedida e falar muito que ela morria durante o sono, que ela gostava de dormir, não gostava de dormir, porque durante o sono ela morria sempre. Até que ela chegou na escola e disse que estava tomando coragem para pular da janela. Então isso para mim foi uma culpa muito grande. A Manu é uma criança muito amada, né, numa família que não tem uma questão social, né? Eu sou casada, ela tem o pai, o irmão, a gente tem uma relação de amor, de educação amorosa. Então, aonde está o erro? Né? Isso eu me culpei muito como mãe. E aí fomos até o profissional, o psiquiatra. Né? E uma conversa assim, muito difícil, nós entendemos essa questão familiar, né? E que a depressão da Manu já vinha há um bom tempo. Né? E eu não acreditava nisso. Como uma criança de 4, 5 anos pode ter depressão? E aí ele me relatou até a questão do tamanho, do peso, que ela é muito magrinha, muito pequenininha, tem uma dificuldade, né? E aí entra a seletividade alimentar, várias questões. Então, assim, eu acho importante eu dizer isso, porque nem sempre é só a criança que apanha, que vai desenvolver ali, né? Às vezes a criança está cercada de amor e pode sim. É muito difícil para os pais, mas a escola tem que ser muito parceira. Né? E eu tive essa dificuldade com a escola em relação a acreditar que aquilo estava acontecendo. Né? E a professora, né, quando ela viu o desenho, né, dela dizendo que estava tomando coragem para pular da janela, me chamou e aí a gente conseguiu, né, fechar um círculo ali de apoio,
que foi muito importante para ela. Ela toma 2 medicamentos, aliás, ela toma um só, todos os dias, que é a sertralina, e tem um SOS para as crises de ansiedade, que graças a Deus eu nunca precisei usar, porque a gente vem com a terapia toda semana, mais psiquiatra de 3 em 3 meses, e o remédio. Mas assim, eu sinto que todo amor para ela é pouco. Né? E eu sei que é um tratamento que vai ser longo. Ela está numa fase muito bacana, muito boa, na escola nova aqui, está estudando aqui agora, está muito feliz, mas ainda vejo muitos altos e baixos. Né? E essa é a minha dificuldade, que eu sei que a gente vai ter um longo caminho. Né? E o meu medo é a adolescência, que já é um problema, né, natural para todo mundo. E eu sei que para ela a gente vai ter que ter um olhar maior. Né? Mas eu queria dizer isso, que os pais nem sempre são culpados, porque a gente que é profissional, eu sei, né, que eu estou dentro de uma escola, e a primeira coisa que a gente diz que a culpa, a família deve ter alguma coisa, e às vezes nem sempre é isso, né? É patológico, né? E eu tenho tentado descobrir isso na família, e eu tenho visto que coisas que antigamente aconteciam e que a gente não dava bola, né? Nossos avós, e hoje a gente vê que sim, eram sintomas de coisas que não eram tratadas, né? E que hoje vem refletindo isso. Mas, graças a Deus, ela está usando a medicação. Foi uma luta para que a gente aceitasse, mas eu vi que era importante. Né? E eu sei que a gente tem um longo caminho. Obrigada pela palestra, tá? Foi esclarecedora também. Uma coisa muito importante, não teve nenhum erro da parte de vocês. Nenhum. Vocês foram brilhantes, vocês detectaram, vocês conseguiram fazer uma intervenção com todos os profissionais, vocês tiveram a sabedoria de permitir o medicamento e que tudo isso está fazendo com que ela fique melhor. Se ela tivesse quebrado a perna, a aceitação ia ser mais fácil. A compreensão de que ela não poderia ir no colégio num determinado momento, de que ela teria que ficar afastada, que ela tem que se recuperar. É importante, o que a gente está fazendo aqui é muito de vanguarda, assim, é muito avançado. Saber que nós estamos tendo esse tipo de conversa, quando há algumas décadas eram tabus, eram temas proibidos, eram coisas que não se conversavam. Suicídio não se falava, quando alguém cometia suicídio, aquilo era quase que, né, uma maldição que aconteceu dentro da família. São consequências de adoecimentos. Quando a gente fala de investigar, né, se houve algum tipo de problema dentro de casa, a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Mas eu comecei falando que existe uma base genética, né? Nessa questão que eu falo sempre do biopsicossocial, pode ser uma depressão exclusivamente biológica. E aí, quando você detecta, você protege esse indivíduo e vai ter uma vida saudável. Eu herdo, né, os jovens que passaram pelos problemas na sua saúde da mente e das emoções na infância e adolescência, depois vão tratar comigo. Eu vou te dar uma boa esperança, assim, quando o cérebro vai amadurecendo, alguma dessas crianças que tiveram os processos depressivos muito jovens, daqui a pouco isso desaparece, some, são pessoas que não vão ter mais nenhum tipo de questão ou de transtorno. Né? Ou pode ser que ela tenha uma questão crônica que está ali, que você já está cuidando e que pelo fato de estar cuidando, pronto, você a protegeu de ter qualquer tipo de agravo maior, mesmo na adolescência, que é o nosso grande medo por causa da instabilidade. Né? Então não fica com essa sensação de que vocês erraram porque vocês não erraram. Tem um ensinamento muito grande na sua fala, que é a sinalização. As crianças, elas vão sinalizando e a gente tem que ter um olhar atento para essa sinalização. Tem que ser tanto para nós, né, dentro do ambiente escolar, quanto para os pais. Tem que levar em conta que aquilo ali é uma fala com uma importância muito grande, que aquilo ali representa uma realidade emocional, que a criança às vezes não tem uma habilidade linguística para poder se expressar. Se o adulto não consegue expressar muito bem as questões internas, imagina a criança que não tem ainda, né, vivência suficiente, inclusive linguística, para poder falar. Então a gente tem que estar atento para os sinais que são sutis. E quando a gente entende esse quebra-cabeça dos sinais, pronto, a gente consegue ter, né, a sua história é uma história feliz, né, uma história que não teve um agravo a ponto, um desfecho ruim, né? Quase. Mas aí as intervenções adequadas foram feitas e eu te parabenizo, assim, né, por ter a coragem, inclusive, de estar aqui falando disso, porque tem que ter muita coragem, porque a gente sabe que as pessoas julgam, que as pessoas falam, que as pessoas olham torto,
quando a gente tem que entender que doença mental é uma doença como qualquer outra. A gente precisa normalizar, falar sobre isso, intervir nisso, cuidar a respeito disso. E que bom que a gente está tendo essa chance de fazer nesse momento essa capacitação aqui. Tá? Te agradeço mais uma vez por você ter aberto essa intimidade sua, essa situação tão delicada, e deixo esse parabéns por que você está fazendo com ela, tá bom? Oi, professor Tiago, sua fã número 1. Oi. Então, eu sou suspeita para falar de psiquiatria, né? O que acontece? Eu vou citar um relato que eu passei no primeiro semestre, como estagiária. Eu sinalizei, até por essa minha vivência com a psiquiatria, meu olhar diferenciado. Quando eu vim para a pedagogia, quando eu vim para a educação, especificamente para a pedagogia, a primeira coisa que me foi dito na escola é que eu deveria esquecer a Patrícia, profissional da área de saúde, e além, profissional da área de saúde de psiquiatria. Eu deveria somente focar no que eu seria daqui para frente. Essa foi a primeira imposição que me colocaram. Só que não dá. Eu não sei ser a Patrícia futura professora, sem ser a Patrícia mãe, sem ser a Patrícia cidadã e sem ser a Patrícia profissional da área de saúde. Para mim não dá. E aí eu comecei a me questionar muito. E passei por uma situação dessa, no meu segundo ano. Foi claro e nítido aquela criança com depressão, no início de depressão, por um dos fatores até que o senhor citou ali. E a minha pergunta é, eu estagiária, eu sempre digo que estagiário não é gente. É um ser que está lá. E assim, tem instituições que nos tratam assim. Você está aqui só para isso. Aí eu conversei com a coordenadora, eu falei uma, falei duas, falei três, falei com a professora, falei com a direção, e o que eu ouvi foi, lembra aquela conversa que a gente teve? Então, você não está aqui para isso. Hoje eu não sei contar esse aluno, porque eu não estou mais nessa instituição. Graças a Deus estou num lugar que fui acolhida como estagiária. Aí fica o questionamento até ético para nós estagiários. O que fazer? Porque a gente não pode ter acesso à família. Como o senhor mesmo disse, nós aqui somos professores, futuros professores enquanto estagiários. A gente reporta para quem é de direito. E a gente não vê movimentação. Às vezes a família nem está sabendo o que está se passando com essa criança. Porque também está no processo de, nesse caso, de destruição familiar. Que foi a separação deles. E ele sofreu muito, ele acho que tem sofrido muito também. Então assim, como é que a gente faz com uma situação dessa? Porque quem se vai pedir socorro se você já reportou a quem é de direito? Entendeu? E parabéns, se o senhor quiser vir próximo mês, no próximo semestre, no ano que vem, o senhor pode vir sempre, tá? Eu verei sempre que possível convidar, fiquem tranquilos, tá? Não sei se eu tenho uma resposta ideal, mas eu acho que dentro de uma hierarquia institucional, você tente todas as instâncias, esse é um ponto, né? Existe uma instância externa que a gente tem sempre que lembrar, que é o Conselho Tutelar, o Conselho da Infância e Adolescência, qual é o nome? Conselho Tutelar, né? Onde a gente pode recorrer também para pedir para que haja uma intervenção numa determinada família. Existe o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, também é um lugar que a gente pode sinalizar situações críticas. Então, se a gente pensar para além do colégio, existem instituições
dentro do governo que são criadas para que são braços justamente assistenciais e de verificação desses casos mais graves, né? Mas eu acho que a sabedoria que você acaba de falar, né, que você não está mais numa instituição que não te acolheu, inclusive, enquanto estagiária, né, que você deveria estar ali tendo uma assessoria, você também devia estar sendo escutada, você também devia estar sendo orientada. Se isso não está acontecendo, não é uma boa instituição para o seu estágio, né? Então, que bom que você não está mais lá, mas lembre-se disso, né? Busque, aí vale o bom senso, você vai ter que buscar todas as instâncias hierárquicas. E se isso falhar e for um caso grave, busque essas instâncias externas que elas tenham os meios para poder detectar, conseguir descobrir o que está acontecendo, intervir, né? E aí você vai ter feito o seu papel. Em relação a você, né, a pessoa que tem muitas ferramentas, e eu acho que isso é uma coisa que só pode ser positiva. A gente tem que entender, no momento onde a gente está fazendo uma certa intervenção técnica de um saber, a gente tem que ter cuidado para usar a ferramenta certa naquele momento, senão fica uma coisa meio confusa até, né, tecnicamente, mas quanto mais especializações, compreensões, entendimentos, né, quanto mais conhecimento a gente tem, eu acho que a gente tem filtros melhores para poder saber lidar com as situações e saber intervir, né? Então não é ruim você estar somando, né, a área de saúde com a área da educação. Cuidado quando for fazer isso, né? E eu sei que você vai ter, por conta disso e outras coisas, um olhar da educação sempre muito fantástico. Eu queria complementar rapidinho, antes da Raquel falar. Queria complementar com uma coisa, Thiago. Eu penso que o caso colocado e o caso agora, né, colocado pela Patrícia, são fatos sociais que deveriam nos fazer, né, acender esse alerta de que nós, como profissionais da educação, não percebemos, não tivemos esse olhar atento, não é? Esse conhecimento que permite detectar uma situação como essa que estamos conversando. Então, é mais uma prova. O mais difícil que seja abordar esses assuntos, como é necessário enfrentar. Então, acho que já são, assim, nas duas primeiras falas, Thiago, um sinal, né, de que a gente precisa realmente dar continuidade a essa reflexão. É claro que a gente não vai resolver casos específicos, mas eu penso como sociedade, né? E o papel da educação na sociedade, como a gente tem um papel importante aí para desempenhar. Raquel. Eu acho que até minha pergunta foi parcialmente respondida. Você falou sobre a gente encaminhar para o psicólogo, psiquiatra. Mas a gente, enquanto na escola, né, enquanto instituição escolar, a gente pode comunicar para os pais, porque normalmente esse adolescente ou essa criança menor de idade, e a gente tem muitos casos de pais que não aceitam. E até onde a gente vai, até onde é o nosso limite de respeitar os pais, mas o aluno correndo risco, até onde a gente pode ir, o que a gente poderia fazer? É uma pergunta também muito difícil de ser respondida, assim, mas quando vou falar uma questão que envolve, por exemplo, sigilo dentro de consultório. Tem toda uma discussão ética de quando você pode quebrar um sigilo de um paciente. Imagina que um paciente chega para você e fala que ele está com vontade de se matar. Você vai chamar a família e quebrar o sigilo, você vai chamar uma ambulância e mandar internar. Então tem toda uma discussão que envolve inclusive um processo que o profissional pode levar por ter ferido algo que é o sigilo, né? Onde que está o ponto de quebra de sigilo? O risco. À medida onde a pessoa, você detecta que existe um risco iminente contra a vida daquela pessoa, seja ou contra outro, né? Porque a pessoa pode estar falando que vai cometer alguma coisa contra alguém. Nesse momento, legalmente, você ganha um determinado poder de contactar o meio público, de poder chamar um recurso externo, né? Eu acho que esse mesmo bom senso que é judicial, aí valeria a pena até alguém do direito estar explicando esses limites para a gente, né?
Mas se você contacta, né, o pai, a mãe, né, o tutor, o indivíduo que tem legalmente a necessidade de estar tomando providências, e você percebe que aquilo não está acontecendo, até onde eu sei, aí eu volto a dizer, eu não atuo como profissional da infância e adolescência, então eu tenho um limite até de estar falando da prática disso, né? Mas o conselho tutelar, e essa é a importância da gente eleger o conselho tutelar com indivíduos que sejam proativos, que seja ali uma equipe que efetivamente faça, né, essa triangulação do colégio com a família, com os meios públicos, porque eles, na verdade, são pessoas da sociedade civil organizada que vão estar intermediando, né, momentos como esse. Então, eu vou usar de novo a palavra do bom senso, né? No seu bom senso, dentro de toda a qualidade que você tiver, técnica, afetiva, você compreendeu que existe um risco, você foi na instância... outra coisa importante, essas detecções todas, você compreendeu que um aluno está sob risco, que ele tem determinadas características que levam a crer, né, ou seja, da depressão ainda sem o suicídio, ou com o suicídio que é algo mais grave, vocês têm que deixar isso registrado de alguma forma. Eu não sei qual é a instância dentro, por exemplo, de um colégio, né, onde é esse documento que isso fica registrado. A importância desse registro, da data onde você contactou um pai, né, de que a cópia de um documento que você mandou, que isso fique arquivado, isso tudo são provas de que vocês tomaram as providências necessárias. Porque se algo mais grave acontece, e por algum motivo o colégio seja responsabilizado pela omissão, não houve omissão. Olha só, nesse dia foi feito um contato telefônico, nesse dia foi feito um contato pessoal, nesse dia foi enviado um memorando, enfim. Então, registrem todos os contatos que vocês fizerem com os responsáveis, até para quando vocês forem para as instâncias mais sérias, enfim, poder mostrar esse registro de que outras formas foram feitas antes de você ter que tomar uma medida mais drástica, tá? E junto com isso, Raquel, eu também queria que a gente fizesse, né, uma reflexão, porque a gente sempre fala, a gente sabe que é difícil a comunicação, muitas vezes, não é? Com a família. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas razões, né, sociológicas, antropológicas, do porquê dessa dificuldade com tanta frequência de comunicação. Uma escola que seja aberta, de fato, à comunidade. Uma escola que escute, de fato, os pais, os responsáveis. Uma escola acolhedora. Será que não teria muito mais chances de ter a voz dos professores sendo ouvida em diálogo com os pais? É claro que isso não resolve o problema, não é? Eu só estou trazendo questões para a gente problematizar também. Por que muitas vezes o diálogo é difícil? Se a gente só chama os pais na escola para reclamar dos filhos, para reportar problemas, qual é a relação dialógica? Não é? É possível uma comunicação não violenta, para citar Bourdieu? Acho que a escola precisa tentar, né? Conversamos isso no encontro com a professora Jerusa, uma comunicação não violenta. Eu não estou dizendo que isso resolve, porque há casos, mas eu acho que muito das dificuldades passa por a gente repensar esses muros erguidos entre escola e o que a gente chama de família, não é? Volto a chamar a atenção que essas duas instâncias que a gente pensa como separadas e muitas vezes em posições opostas, são instâncias desta sociedade. Então a gente tem que pensar, né, sobre o diálogo com os pais. Diálogo é uma relação dialógica, de escuta, principalmente de escuta, né? Boa noite. A minha dúvida, na verdade, foi uma reflexão. Rafaela, foi uma reflexão quando você estava falando a respeito do arco da vontade. A diferença de uma criança que possui muitos pensamentos intrusivos. Por exemplo, ela pensa que se ela não se automutilar,
lá, vai acontecer uma coisa horrível com a família dela. Um exemplo bobo que eu refleti. E até que ponto chega a ser um pensamento intrusivo, uma coisa que veio, passou, e às vezes até acontece outras vezes, a questão da diferença da vontade e o que você falou sobre aplicar seria mais ou menos por esse caminho, fiquei com isso na cabeça. Rafaela, nenhuma dúvida é boba, então todas as dúvidas são muito pertinentes, assim. Quando a gente fala de pensamentos intrusivos, a gente vai entrar num outro eixo de adoecimento, que é o toque. O transtorno obsessivo compulsivo, que pode estar junto com a depressão acontecendo, né? Ele se caracteriza pelos pensamentos intrusivos, obsessivos, que eles vêm de forma a criança não conseguir controlar esses pensamentos e que pode levar a uma determinada ritualística para eliminar o pensamento intrusivo. Então, quando a gente fala do toque, né, transtorno, o obsessivo é de pensamento, o servo compulsivo é de um ritual, uma ritualística. Então, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, até peço para você, a partir do que eu falei, né, da nossa conversa dialógica aqui. Né? Então, entender que se ainda tem uma questão intrusiva de pensamento, você tem uma nova caracterização patológica ou de adoecimento acontecendo, que pode muitas vezes não ter a depressão como fundo, mas aí sim um outro transtorno que faz com que o pensamento do indivíduo esteja adoecido e traga conteúdos de pensamento que são diferentes, que trazem uma grande angústia, que fazem com que esse indivíduo tenha que ter comportamentos que são diferentes e bizarros para conseguir eliminar aqueles pensamentos. Então, é uma outra instância de adoecimento, mas muito importante, inclusive, de você detectar, porque ajuda a criar outras intervenções quando você fala do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico. Né? Para o deprimido, você trata de um jeito, para o indivíduo com esses pensamentos intrusivos e a ritualística que vem disso, a intervenção ela é um pouquinho diferente. E vou dizer que, às vezes, menos grave, no sentido de que um indivíduo que tem um toque puro, talvez ele não tenha um comportamento suicida, ou se você juntar as duas coisas pode ser bem mais grave, porque se eu não quero pensar e vem um pensamento intrusivo, justamente de que eu tenho que me cortar ou me matar, mas não é um desejo meu, é algo que é um pensamento que vem de fora, aí pode ser mais grave ainda. Então olha quanta coisa que a gente tem que investigar, entender aquele indivíduo, como é que é muito individualizado, como é que uma pessoa não pode ser avaliada às vezes por um profissional que atende em 3, 4 minutos numa consulta. Como é que ele vai fazer a leitura de tantas particularidades, né? Desde as questões que envolvem onde esse indivíduo está inserido, o que está acontecendo dentro de casa, a essas particularidades do que acontece exatamente nos bastidores de pensamento, da mente, das emoções. Fez sentido o que você perguntou? Sim. Que bom. Eu queria aproveitar que eu estou dentro de uma instituição católica e fazer um comentário muito pertinente. Religião é uma das intervenções, vamos colocar assim, mais protetivas que existem para que um indivíduo cometa suicídio. Quanto mais o indivíduo estiver vivenciando os seus aspectos religiosos, as questões da sua espiritualidade, mais protegido ele fica de cometer um ato suicida. Não quer dizer que ele não deprima, mas os estudos mostram que religião é algo que protege o indivíduo desse ponto de agravamento, do ato em si. Bacana, né? Eu quero saber se os sinais de bipolaridade na infância, se tem a ver com depressão, se não, bipolaridade é uma coisa, depressão é outra e não tem nada a ver. Excelente pergunta. Não dá para como é que eu vou dizer assim, para caracterizar ou para fechar o diagnóstico de bipolaridade na infância. Mas um futuro bipolar, ele já tem na infância determinadas características de uma bipolaridade, às vezes, que está começando ali, né, de uma trajetória que vai levar esse indivíduo a ser um bipolar. O que é um bipolar? Bipolar é um indivíduo que vai ter... Porque existem vários subtipos de bipolaridade, tipo bipolaridade tipo 1, tipo 2, mas de uma forma mais aberta assim, e genérica, o bipolar ele pode ter momentos onde ele tem o que a gente chama de mania, que é uma aceleração de todas as funções mentais,
Então o indivíduo fica sem dormir, fica muito agitado, pensamento acelerado, pode ter uma mania psicótica com determinados pensamentos que não são de acordo com a realidade, pode ter delírios, alucinações. Essa é uma fase que a gente vai chamar da mania. E esse indivíduo vai ter fases onde ele vai ter a depressão, justamente. Então, a bipolaridade caracteriza de uma forma muito simplória, assim, eu tenho que falar muito para poder te capacitar em bipolaridade, mas, de fato, o indivíduo que faz fases de mania e fases de depressão. O indivíduo que vai ser um bipolar, e geralmente o bipolar, a doença enquanto bipolaridade vai surgir no adulto jovem ali entre 20 e 30 anos. A verdade de vocês é que isso vai acabar se manifestando e aparecendo. Mas o futuro bipolar na infância, ele já pode ser uma criança que está deprimindo mais cedo até do que você esperaria, porque a gente vê mais depressão no adulto. Ele pode ser uma criança que parece um TDAH, aquela hiperatividade, na verdade ele vai ser um futuro bipolar. Ele pode ser uma criança que, essa história que eu não gosto muito do TOD, o transtorno opositor desafiador, e que na verdade ele está se desenvolvendo neurologicamente para ser um bipolar. Então, muitas das coisas que aparecem diferentes na infância, na verdade são pródromos de um jovem que vai ser o bipolar. Mas a gente não consegue assim, ver na infância a bipolaridade clássica. Aquele cérebro ele não está ainda desenvolvido para poder ter as fases de mania e depressão, ou na bipolaridade tipo 2, que é hipomania com depressão, ou numa outra bipolaridade que junta mania e depressão ao mesmo tempo. Isso a gente não vê na infância, mas a gente supõe que certas crianças elas vão ser bipolares, mas não dá para cravar isso. Tanto que, assim, o psiquiatra da infância e adolescência, ele é um indivíduo que ele trata dessas tendências todas. Porque essa organização do cérebro só vai mostrar o que é aquele desarranjo que a gente está enxergando ali na infância e adolescência vai ser só no adulto jovem. Tá? Mas foi importante você falar isso, para também vocês saberem que determinadas questões comportamentais da criança podem estar mostrando algo que, quando organizar aquele cérebro, é que você vai entender que ele pode ser, por exemplo, um indivíduo com transtorno bipolar. Tá? A minha pergunta é bem... Qual que é o seu nome? Luana. E qual que é o seu nome? Agora você já. Stephanie. A minha pergunta é bem rapidinha, assim. Tem uma criança no meu convívio que, além de muitos sinais de depressão, ela também acumula lixo. Ela pega lixo que ela vê pelo colégio e leva para casa e guarda no mochila. Isso pode ser, não um sinal, mas uma consequência, digamos assim, da depressão, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode ter tudo a ver e pode não ter nada a ver. Então, assim, de fato, você pode ter nesse comportamento... Você pode ter uma criança que está exclusivamente com depressão e que tem esse comportamento. Você pode ter uma criança que ela tem o toque que a gente estava falando, e que uma das ritualísticas dessa criança é ter que acumular as coisas. Você pode ter uma criança com uma determinada personalidade específica que ela não consegue se desfazer das coisas. Você pode ter uma criança que ela pode também, da mesma forma que a gente não consegue caracterizar a bipolaridade na infância, a esquizofrenia na infância também é uma coisa que a gente quase não fala. Mas ela pode ser também uma criança com essa estrutura psicótica que no futuro ela vai ser uma esquizofrênica. Então não dá para saber. Então a gente vai olhar esse comportamento, vai tentar entender se ela consegue explicar isso, se não tem explicação nenhuma. Vai intervir principalmente nesse comportamento com estratégias psicológicas. E aí um excelente psicólogo, geralmente um psicólogo cognitivista comportamental, que é uma estratégia específica de terapia, vai tentar lidar e mudar essa ritualística dessa criança, mas sim, pode ser uma criança que está também com a depressão junto com um comportamento meio bizarro e estranho. A gente vê muito isso no adulto mais velho. Quem aqui vê Discovery já deve ter visto aquele programa dos acumuladores, E aí é legal de ver, Aí o pessoal vai lá fazer uma intervenção para tirar o lixo e tal, que a gente chama de síndrome de Diógenes. Síndrome de Diógenes é quando o adulto, principalmente, ele tem um descuido do trato pessoal junto com esse comportamento de acúmulo patológico. Eu não sei de relato de criança com síndrome de Diógenes porque eu não faço psiquiatria infantil, mas eu vou até olhar a literatura se de repente é um caso desse. A última... As duas últimas agora. Ah, já? Já? Ana Cristina e... Oi. 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 Eu sou a Gabriela e eu tenho uma dúvida. O que te
diferencia a depressão dessas outras doenças, tipo bipolaridade, esquizofrenia, borderline também, que faz ela poder ser diagnosticada na infância e as outras não? Tipo, só poder ter alguns traços, entendeu? Por que a depressão pode ser diagnosticada e as outras não? Antes de você responder, podemos fazer a pergunta da Ana, você responde as duas, que a gente encerra? Eu sei um pouco. Desculpa, vai. A gente precisa que ele continue funcionando. Como é que a gente consegue... Então, a gente fala muito de síndrome em infância e adolescência, né? Então, por exemplo, um conjunto de sinais e sintomas vão mostrar uma determinada característica que a gente vai chamar de um determinado nome, né? Você já tem uma... Eu acho que em Shakespeare tem uma fala não sei se eu falei isso na outra palestra. A Julieta fala para o Romeu assim: Romeu, o que é um nome? Montecchio, Capuleto, né? Não teria a rosa o mesmo perfume e os mesmos espinhos se ainda assim ela não se chamasse Rosa? Frase linda isso, né? Então, a gente às vezes não fica tentando dar nome de doença, a gente olha para as coisinhas que estão acontecendo e tenta resolver aquilo, né? O cérebro da criança, ele está num franco desenvolvimento de crescimento dos neurônios, de poda dos neurônios e depois de estabilização desses neurônios. Então, as coisas que acontecem na infância, elas são diferentes, elas são instáveis e elas não se fixam, às vezes, para o resto da vida. Então, quando eu falo assim, depressão na criança, às vezes é melhor falar assim, ela está com uma síndrome depressiva, ela está com um jeitão de ter depressão. Porque pode ser que vire um monte de coisa depois no adulto. A criança é bipolar. Porque a maioria não vira. Então, o que parece bipolaridade na infância, tem cheiro de bipolaridade, gosto, vamos falar que, na verdade, tem fases que ela está mais acelerada ou mais deprimida, né? O borderline também, que você tem que passar alguns anos de um determinado comportamento específico, que é difícil, que é o afeto, que está comprometido. A criança tem muito pouco tempo de vida para você conseguir olhar e determinar que aquele fenômeno já é um fenômeno que está consolidado. Então, esse cuidado de não bater o martelo, ele se deve a um cérebro que ele ainda está tentando arrumar as coisas que estão ali. E que aquilo que parece completamente instável, em muitos dos jovens depois, tem uma vida normal adulta. E aí você não... que é uma coisa horrível, né? O estigma de que ganhou aquele nome na infância, e a pessoa passa o resto da vida achando que tem aquela doença, quando às vezes não tem. Eu nem posso entrar, que a gente só tem mais uma pergunta que eu queria falar do TDI. Vocês viram Fantástico, aquele transtorno dissociativo de identidade? A gente marca um dia só para falar disso, que é super legal também, né? Não me perguntem sobre isso. Boa noite, eu me chamo Ana Cristina. A pergunta que eu estava aqui, eu estava pensando aqui, falo, mas eu vou falar assim. Eu tenho observado uma criança que mente muito, uma criança já de 10 anos, e mente o tempo todo. E o interessante é que ele mente tanto que quando você confunde, diz que é mentira, chora, diz que não está mentindo, é verdade. E eu fico observando, porque eu fico pensando, é normal, não é? E aí, uma criança que mente o tempo todo e que acredita nas próprias mentiras e quer convencer todo mundo, é normal? Não, eu vou te dizer, dentro daquela história do espectro, né, você tem desde a mentira de sobrevivência, onde talvez essa criança minta, que a gente tem até um nome bonito, que é o síndrome de Munchausen, que tinha o barão de Munchausen que mentia contando as histórias. A mentira de sobrevivência, ele às vezes pode ter aprendido que certas mentiras, ele ganha afeto, ele ganha carinho, ele ganha atenção. Então não é uma doença, na verdade é a forma dele sobreviver no meio e ser aceito, e ser, sabe, assim, valorizado. Então essa seria a mentira do bem. Até o outro extremo, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, vocês entendam que pode ser super do bem. Até o outro extremo dele ser um futuro indivíduo com transtorno antissocial, que é um psicopata. Né? Então, não dá para saber. Né? Depende também do quanto que essas mentiras estão levando a coisas muito graves, ou são coisas, né, realmente para ter um afeto. Então pode ser muita coisa. Tem que dar carinho, amor, atenção, tem que conversar, tem que entender, tem que um dia chegar para ele e falar, poxa, me explica, porque é uma charada. As crianças são charadas, olha que coisa bonita. A gente tem que sair daqui com esse pensamento. A gente tem que tentar matar essas charadas e tentar entender o que está por trás ali, o que está acontecendo. Tiago, você falou uma coisa muito bonita. A gente tem que dar carinho, amor, atenção.
eu acho que a gente pode terminar a reflexão de hoje com isso, né? Uma criança é, antes de mais nada, uma criança. A criança vem antes do diagnóstico, vem antes, não é, da doença, e não tem essa história de normal, né? Tem a normatividade, mas o normal, já dizia Caetano, desperto ninguém é normal, né? Então, eu acho que a gente, nem de longe, então, a gente tem que sair, eu acho que isso eu quero reforçar o que você falou, Thiago, de tudo isso. Eu acho que o mais importante é uma criança, é antes de tudo uma criança. E toda criança precisa de amor, carinho e atenção. E claro, um olhar atento da parte de nós, que estamos no campo da educação, para perceber o que a criança precisa, além de carinho, amor e atenção. Um olhar teoricamente informado, né? Um olhar teoricamente e amorosamente informado. Muito obrigada, Thiago. E agora um informe. Normalmente eu dou, né, informes antes da gente começar. Mas hoje eu fiquei tão assim, angustiada com o tempo para poder, né, dar a chance da gente fazer essas perguntas que eu esqueci. Na própria fala do Thiago, ele disse que falou, né, sobre a importância de nós termos conhecimentos básicos sobre primeiros socorros, não é? E vocês vinham me pedindo isso, a minha Cíntia, desde o semestre passado. Consegui finalmente confirmar o Leonardo Monteiro, ele é mestrando em educação no PPGE, ele é enfermeiro, graduado, pós-graduado, e vai vir no dia 5 de outubro, se eu não me engano, para falar sobre a Lei Lucas e conversar conosco a respeito do que vocês pediram. Podemos o quê? Ele trabalha no SAMU, sim, exatamente. Então, é isso. Estamos conseguindo atender. E de outros. Gente, boa noite. Agora temos aula.